Nós estamos estudando a respeito do funcionamento da alma e em especial das emoções nossas, tá? Eu preciso ler 2 textos que são os textos base. Uma das regras do aprendizado é a repetição. Então, como diz Paulo, a mim não me desgosta e é salvação para vós outros que eu vos diga as mesmas coisas. Então, abra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O texto diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor. Então ele está dizendo aqui que o homem tem 3 partes: um espírito, uma alma e um corpo. E os 3 precisam ser santificados. Ensino simples e claro. Então a gente tem que procurar a santificação no nosso espírito, que é a parte que toca a Deus, na nossa alma, que é a nossa identidade, a nossa psique, é quem nós somos, e no nosso corpo. Aquilo que Deus trabalha no espírito e na alma, precisa aparecer no corpo. O corpo é que dá um testemunho do que Deus está fazendo dentro de nós. Digamos que Deus trate você na paciência. O teu corpo vai ter que expressar isso. Você vai aprender a não fazer caras e bocas, a não torcer o olhinho, você vai aprender a não falar indevidamente, a não responder indevidamente. Então, o corpo, ele expressa aquilo que há dentro de nós. É pelo corpo que é transmitido o que ocorre dentro de nós. Tá bom. O espírito, a alma e o corpo têm que ser conservados íntegros. O que é a alma? A alma é o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Vamos lá? Nós temos aprendido repetidamente: pensamento, emoção e vontade. Isso é a alma. Isso é a psique. Isso é o que a psicologia estuda. Psicologia é o estudo da alma. Psico, alma. Logia, estudo. Então é o estudo da alma, do funcionamento nosso. Como Deus criou o ser humano, nada nesta terra explica mais ou melhor o funcionamento da alma do que a Bíblia. Então a Bíblia é o manual que a gente procura para entender o funcionamento da alma. Tudo bem, já vimos isso lá no primeiro estudo. O que mais que nós descobrimos? Nós descobrimos que tudo inicia no pensamento. Aqui é o início de tudo. É o que você pensa que determina o que você sente. Então o pensamento produz a emoção. E o pensamento ou a emoção decidem a vontade. Então nós decidimos as coisas que decidimos baseado ou no que eu penso ou no que eu sinto. Como a mulher, via de regra, carrega um pouco mais na emoção, a decisão dela muitas vezes está baseada onde? Na emoção. Então ela toma decisões um pouquinho mais baseadas na emoção. Está dando para entender? Você pensa ou você sente, você toma a decisão. Então qual é a importância do estudo que nós estamos fazendo? A importância do que nós estamos fazendo, porque o nosso tema básico, como a Dulce colocou, é o temor do Senhor. O problema é que a emoção pode ser um impedimento para eu tomar decisão. Porque aquilo que Deus comunica com o meu espírito vai ser comunicado na minha mente. Logo depois, a mente comunica para a emoção. E ou o pensamento ou a emoção vão tomar uma decisão. O problema é que pessoas que pensam errado
tomam decisões erradas. Assim como pessoas que sentem errado, tomam decisões erradas. E nós comprometemos o nosso processo de obediência ao Senhor. O avanço nosso fica limitado ou numa compreensão indevida ou num afeto indevido. Está dando para entender, queridas? Por isso que o Senhor precisa visitar não apenas a nossa mente, mas também a nossa emoção. Ele precisa santificar, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. O que é irrepreensível? É sem nenhuma acusação. Então nós temos que santificar a mente e as emoções. E quando a gente olha para a igreja, o que não falta é irmãos ou irmãs que pensam errado e que sentem errado. E aí, o processo de avanço espiritual e do temor do Senhor fica comprometido. Então, em cima desse primeiro texto, eu vou ler o segundo, que é a base nossa. E em cima disso nós vamos avançar para a terceira emoção. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11 a 13. Lembra que a igreja de Corinto era a igreja mais infantil. A igreja de Corinto era a igreja mais infantil. Então Paulo teve muito trabalho com ela. Era uma igreja dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Uns diziam até que eles eram especiais. Eu não sou nem de Paulo, nem de Cefas, nem de Apolo. Eu sou de Cristo. Como se Paulo, Cefas ou Apolo não fossem de Cristo. Então era uma divisão só dentro da igreja. E aí Paulo teve muito trabalho para escrever aos Coríntios, a tal ponto que a partir do capítulo 10, ele pede desculpas aos irmãos e ele lança mão de resgatar a autoridade dele. Ele tem que dizer para os irmãos: perdoem-me, mas eu vou falar bem de mim mesmo. Por quê? Porque vocês são tão infantis que eu vou ter que lembrar que eu sou o pai de vocês, o pai espiritual, que eu tenho autoridade sobre a vida de vocês. Então, era uma igreja muito complicada. E aí, onde tem infantilidade, vai ter isso daqui. Ele diz assim, no versículo 11: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, eu vos escrevo como a filhos, dilatai-vos vós também. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que nessa relação de amor dele com a igreja, ele tinha o coração dilatado para amar a igreja, mas a igreja não tinha um coração dilatado para amar ele. Era um filho, por isso ele diz assim: eu falo-vos como a filhos. Era um filho que não tinha respeito pelo mais velho, pela autoridade do mais velho, por aquilo que estava sendo dito. Então eles precisavam alargar o afeto. Eles precisavam sair daquele afeto que dominava eles, que limitava o coração deles. Com isso, nós começamos a entender o quê? Que os afetos nossos nos limitam na jornada. Podem nos enroscar às vezes uma vida inteira. Tem pessoas que não saem de um medo uma vida inteira. Foram dominadas pelo medo uma vida inteira. Tem pessoas que são ciumentas. Não saem dos ciúmes uma vida inteira. Ciúme está na emoção. É uma emoção que, se não cuidada, vira pecado. Então, nós podemos ter irritação, ansiedade, que nós vamos estudar agora à noite. Nós podemos ter muitas emoções que limitam o avanço nosso. Então, o Espírito de Deus vem, comunica algo à nossa mente, mas eu não consigo fazer aquela verdade
descer até a minha emoção. E eu não consigo então dar o passo. Por exemplo, você tem medo de que te falte dinheiro no futuro. E você se torna avarento. Aí o Espírito comunica que Ele vai cuidar de você no futuro. E você entendeu que Ele vai cuidar. Então a mente está santificada. Porém essa verdade tem que... Aí você abre a carteira para comprar algo para o filho, mas você começa a entrar numa crise. Não, mas será que eu gasto? Será que eu não gasto? Será que vai ter no futuro? Será que não vai ter? Será que vai faltar? A emoção, o medo do futuro começa a te limitar. Vocês estão entendendo? Então você precisa ter não apenas a mente santificada, mas você precisa ter também a emoção tua santificada. Com isso, eu comecei a trabalhar com as irmãs o seguinte: toda emoção deriva de um pensamento. Então, o ensino nas Escrituras é claríssimo. Toda emoção deriva de um pensamento. Eu só sinto o que eu sinto porque eu penso o que eu penso. Eu vou citar, não precisam abrir, eu vou citar apenas um texto, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, primeiro ponto, mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável emoção, vontade de Deus. Eu penso, eu sinto, eu decido. Eu penso, eu sinto e eu decido. Então o que tem acontecido conosco? O Espírito, queridos, o que não falta, para os irmãos aqui inclusive, vai ser boa palavra. E por que ano após ano nós não avançamos na carreira cristã? Por que vai terminar o ano agora em dezembro, você vai olhar para trás e você está com as mesmas lutas e os mesmos problemas de 5 anos atrás? Por que não há um avanço significativo dentro das nossas vidas? Do meu ponto de vista, é porque o processo de santificação está comprometido ou na mente ou na emoção. Por isso não avançamos nas decisões. Então nós não conseguimos cooperar com o Espírito Santo de Deus e ajudar o Espírito Santo de Deus para que Ele faça a obra em nós. Então Ele comunica e aqui a gente luta. Ele comunica e aqui a gente luta. Vocês estão entendendo? Ele fala de uma forma, de outra maneira, às vezes um texto bíblico, às vezes um irmão num livro, às vezes um pregador, às vezes um testemunho. Ele vai falando e falando e falando conosco e a gente simplesmente não consegue avançar. Por que nós não conseguimos avançar? Porque de alguma forma, na hora que vai descer ao coração, nós não permitimos. Nós não deixamos que aquilo encontre guarida dentro do nosso afeto, dentro do nosso coração. Tem um autor cristão, eu já falei essa frase para as irmãs, que diz que a distância do céu e do inferno é de 1 palmo. É fazer uma verdade que entrou aqui, descer até as nossas emoções, ser conquistada dentro das nossas emoções. E a gente então permitir que a mente e o afeto esteja totalmente santificado pelo Senhor. Está fazendo sentido? Quais os principais afetos? Nós estamos colocando isso em ordem. Quais os principais afetos que a gente viu? Nós vimos o medo. É o primeiro afeto que a Bíblia descreve. O medo começa, qual é o pensamento que produz o medo? Provinha. Qual o pensamento que produz o medo? Solidão. Se viu sozinho, vai ter medo. Às vezes você viaja daqui para os Estados Unidos, sozinha, faz compra, vai, volta, passa por alfândega, não tem problema nenhum, mas se você
for sair no quintal às 11 da noite, com tudo escuro, você palpita. Porque a gente pode ter medos muito específicos, onde naquele medo eu me vejo sozinho, eu não consigo ver Deus. Vocês estão entendendo? Então a gente pode ter segurança em muitas coisas e alguns medos específicos. O que tira isso? A compreensão da presença de Deus. A compreensão de que nós somos filhos, amados, que Ele nos gerou no ventre da nossa mãe, que Ele nos escolheu, que Ele escreveu um caminho, que Ele cuida do meu passado, do meu futuro e sobre mim põe a mão dEle, a presença dEle. Por isso os textos repetidamente vão dizer: não temas, eis que estou contigo. Não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então os textos vão trazer o tempo todo a presença de Deus. Então nós precisaríamos compreender essa realidade. Eu fui aceito por Deus Pai. Então, se a mensagem está entrando de forma adequada, como eu suponho que está, porque eu conheço os irmãos, por que o nosso afeto ainda tem medo? Porque na hora de fazer com que o Espírito desça a verdade daqui para aqui, nós resistimos, lutamos, não gastamos tempo na palavra, não gastamos tempo com o joelho no chão, pedindo para Deus para que aquilo nos liberte total e completamente. Vocês estão entendendo? Total e completamente. Então, a gente precisa compreender o princípio para poder tirar o medo. O princípio aqui é o princípio da presença de Deus. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É o que Ele falou tão claramente para nós. Todo aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma, de forma alguma, o lançarei fora. Falta-nos aplicar estas verdades ao nosso coração. Primeira emoção que nós vimos. Segunda emoção que nós vimos: irritação. Da onde deriva a irritação? Nós vimos alguns lugares, os dois principais. Irritação deriva de insatisfação. Ficou insatisfeito? Ficou irritado. Por isso que tem irmã aqui que irrita com um sapato na porta. Porque queria o sapato guardado dentro do armário. Por que ele não pode tirar o sapato, pegar o sapato e guardar dentro do armário? Por que tem que ficar no chão? Ele não precisaria fazer isso. Então pode irritar com pequenas coisas. Gerou insatisfação, você tem irritação. A primeira coisa. A segunda coisa que mais produz irritação é injustiça. Teve injustiça, irrita. Tanto é assim que nós vimos isso na pessoa de Deus Pai. Porque o texto de Romanos 1 diz assim: a ira, irritação, a ira de Deus se revela do céu contra toda injustiça. Teve injustiça, vai ter ira. Então pessoas que foram abusadas têm chance mais facilmente de se irar. Seja uma ira para fora, explodindo, jogando coisa, seja uma ira para dentro, produzindo dor, e às vezes dor crônica dentro do teu organismo. De qualquer uma das duas formas, vai ser um processo de irritação que está dentro da pessoa. Também vimos isso. Hoje nós vamos ver a terceira emoção. Qual é a terceira emoção nessa ordem que a Bíblia vai descrever? Ansiedade. Abram em Mateus, capítulo 6.
Vamos avançar. O que é ansiedade? A palavra ansiedade no original é merimal, que significa estar preocupada com cuidados. Você tem cuidados. Que pode ser um cuidado, por exemplo, normal. Eu tenho que fazer o almoço. É um cuidado normal, tá? Mas o que seria uma preocupação excessiva? Eu tenho que preparar o almoço de um mês. Daqui um mês. Eu vou receber uma visita e eu tenho que deixar tudo pronto. E você tem tempo, mas você tem que fazer tudo hoje. Você fica com um cuidado excessivo. Você está me entendendo? Ou outros cuidados que podem ter. Você imaginar tragédias. Seu filho está em casa, mas você fica imaginando que ele vai escapar pelo portão e atravessar a rua. Então você fica preocupado com tragédias. Sabe por que alguns de nós criamos tragédias na cabeça? Porque a gente quer achar a solução já. Sabe o nome disso? Controle. Ou ansiedade. Gente controladora é gente ansiosa. Quem tem toque é ansioso. Na verdade, todos nós somos ansiosos. Vai variar na escala. Tá? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é um pensamento que enrosca na minha cabeça e eu preciso ter aquele cuidado. Eu preciso promover um determinado cuidado. Aquilo fica na minha mente e eu não consigo desligar aquilo da minha mente. Vocês querem ver uma coisa muito comum de ouvir de mulher? César, eu entreguei para Deus. Mas aí eu fui lá no final do dia e peguei de novo. Eu consegui entregar por 2 horas. 2 horas ficou na mão de Deus aquele assunto, mas depois eu fui lá e peguei de novo. Essa pessoa está me dizendo o quê? Que ela é ansiosa. Ela tem algum cuidado e o coração dela fica consumido naquilo. Como eu expliquei para vocês, as emoções nossas são só emoções. Emoção não é pecado. Emoção não é pecado. Medo não é pecado. Mas se não cuidado, pode virar pecado. A irritação não é pecado. Irai-vos e não pequeis. Mas se não cuidado, vira pecado. Ansiedade é um sentimento natural da vida. Pensa comigo. Alguns autores dizem que a ansiedade é pecado, é incredulidade. Pensa comigo. Você bate no carro com uma criança dentro do carro. E a criança não foi tirada ainda e já te tiraram. E você está taquicárdica até você ver o seu filho ser tirado da cadeirinha. Quer dizer que porque você está taquicárdica, você é ansiosa. Você está numa crise de ansiedade naquele momento. Quer dizer que você está em pecado? Eu acho pesado demais dizer isso. Dizer que toda ansiedade constitui pecado. Ansiedade é um sentimento natural da vida, de um corpo caído, de um mundo caído. Nós estamos num corpo caído, com um mundo caído. É óbvio que nós vamos ter ansiedade. O que é pecado? O que é pecado é andar ansioso. Então, o que a Bíblia condena é o andar ansioso, é ter uma preocupação que vira dia e vira noite, e vira dia e vira noite, e vira semana e vira mês e vira ano, e você não consegue encontrar descanso no Senhor naquela área. Está fazendo sentido? Isso então é andar em ansiedade. Então a ansiedade é um pensamento de preocupação, com algum cuidado de saúde, cuidado de vida e morte, cuidado de alimentação, cuidado de vestimenta, cuidado de aceitação. Então, muita coisa pode gerar ansiedade dentro de nós, e isso não constitui pecado.
O que é pecado é eu passar a tornar aquela emoção algo presente dentro de mim o tempo todo. Vocês estão entendendo? Aí então passa a ser pecado dentro de nós, tá? Vamos entender, versículo 25. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então quando a gente anda ansioso, é porque é pela nossa vida. Ai, mas César, a minha preocupação é com meu filho. Teu filho faz parte da tua vida. Ai, mas a minha preocupação é com a saúde da minha mãe. A tua ansiedade, a saúde da sua mãe, está envolvida a tua vida. Então nós somos ansiosos com relação à nossa vida. E aí Jesus esclarece. Quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Então ele esclareceu, tá? Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Então Jesus está ensinando um princípio, que a gente fica ansioso por comer, beber e vestir. Tá? Tudo bem, fez sentido para nós. Mas eu quero trabalhar o texto de uma outra maneira com vocês. Eu vou fazer um quadrozinho que eu espero que faça sentido para vocês. Em geral faz. Qual é a grande necessidade do ser humano? Uma palavrinha chamada aceitação. Quando o ser humano não se vê aceito, ele desenvolve ansiedade. Por que ficamos ansiosos? Quando não nos vemos aceitos por Deus Pai. Por que uma mãe fica ansiosa quanto ao filho, quanto à filha? Porque não vê que Deus Pai pode cuidar da filha naquela situação. Faz sentido? Por que a gente fica ansioso quanto ao futuro? Porque a gente não vê Deus Pai no futuro. Então, quando você não tem aceitação, por isso Jesus combate a ansiedade com a figura do Pai. Meus queridos, falta-nos filiação, falta-nos uma profunda compreensão que ninguém toca em nós se o Pai não permitir. Ninguém toca em nós se o Pai não permitir. Ninguém. Ninguém pode fazer algo conosco. Uma doença não pode fazer, uma pessoa não pode fazer, ninguém pode fazer mal algum conosco se o Pai não permitir. Falta essa confiança em nós. Então, como nós não temos essa aceitação plena da parte do Senhor, nós desenvolvemos ansiedade. Porém, a ansiedade, ela é basicamente pensamento. Eu vou mostrar para vocês no texto. Então, o que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que pensa. E que no pensar está preocupado com alguma coisa. Tem alguma coisa que enroscou na cabeça dela. Ela não tem apenas medo. É muito mais que medo. Ela está agitada com aquele pensamento. Está fazendo sentido para vocês? Quais são os dois pensamentos que produzem a ansiedade dentro de nós? Eu vou colocar na ordem inversa. O primeiro, o versículo 34, diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Então o que o texto está ensinando? O texto está ensinando que o primeiro pensamento que a gente tem, que nos sustenta na ansiedade, é o pensamento do futuro. Pensou no futuro? Ficou ansioso. A Bíblia me permite pensar no futuro planejando? Permite. O homem traça planos, mas Deus lhe dirige os passos. Então, pensar no futuro planejando é pecado?
Não. Mas pensou no futuro com inquietação, apertou o coração, gerou medo, gerou inquietação, gerou uma insegurança dentro de você, é um sinal que a ansiedade entrou. Está me entendendo? Qual é o pensamento que eu suporto? A Bíblia ensina. O mal de hoje. O mal de amanhã, nenhum de nós suporta. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E aí ele faz uma promessa maravilhosa. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Querido, presta atenção. Nós vamos ter problemas ano que vem? Alguns de nós aqui teremos doenças, morte, perda financeira. Nós vamos ter isso no nosso dia a dia? Queridos, qualquer um de nós está sujeito a ter. Nós vamos ter problemas no dia de amanhã? Vamos. Porém, qual é a promessa? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então Deus vai providenciar o cuidado para o dia de amanhã? Vai, mas Ele vai providenciar quando? No dia de amanhã. Ele não providencia por antecipação todas as coisas. Algumas coisas Ele é tão generoso que Ele providencia para nós com meses de antecedência. Mas, meus queridos, tem determinadas coisas que nós vamos viver que Deus vai trazer o cuidado apenas no momento que a gente necessitar. Vocês estão conseguindo entender? É tão simples e é tão maravilhoso. É tão simples e tão maravilhoso. Nós tivemos uma experiência simples com a Alessi. A Alessi, quando recebeu o diagnóstico do tumor dela, a Alessi ia naquele lugar para fazer os exames por anos. Os donos são nossos amigos. A Alessi nunca cruzou com eles. No dia que ela foi chamada para fazer o reexame, Alessi, precisamos que você venha aqui, porque nós temos que fazer um exame novamente. A Alessi estava lá sentado, quem que passou? O dono do lugar. Alessi, o que você está fazendo aqui? Aí eles pediram para mim vir fazer um reexame. Ah, tá bom. Ele foi lá, pegou o resultado do exame e de forma dócil e gentil, deu o resultado para a Alessi. Podia ter sido um médico atravessado, ruim de serviço, que fala de um jeito errado, mas não foi. Quem providenciou aquele médico amigo para a Alessi? Deus. A amizade veio alguns anos antes, mas aquele dia Deus queria que ele cruzasse. Então nós temos que entender que necessidades nós vamos ter, mas que o nosso Pai promove o cuidado daquela necessidade no dia que a gente for ter a necessidade. Os irmãos estão conseguindo entender? Então o nosso coração precisa ser cheio não do futuro, mas dos versículos que falam para nós sobre a aceitação que o Pai tem conosco. Quanto mais aceito você se ver, menos ansioso você fica. Está fazendo sentido? Agora, se você for ficar ansioso, qual vai ser o pensamento? Futuro, futuro, futuro. Ainda que seja o futuro de amanhã. A UEM tem vestibular, e o vestibular da UEM é um vestibular difícil. 1 mês e meio antes do vestibular, os adolescentes entram em crise de ansiedade. Isso não ocorre na grande maioria dos vestibulares. Por que ocorre no vestibular da UEM, especificamente? Porque o resultado da UEM é público. Todo mundo pode ver. O adolescente sorrindo para mim, a jovem sorrindo para mim. Por quê? Porque ela está me entendendo muito bem. Todos os colegas dela vão saber como é que ela foi em cada prova. Olha a ansiedade que isso gera. Vocês estão conseguindo me entender? Então a pessoa fica presa nisso daí. Então a mente da gente se prende em pensamentos do futuro. Como é que eu combato isso? Você combate isso de um jeito muito simples. Espera aí. Isso é mal de hoje?
Isso é mal de hoje? Não. Então eu não vou aceitar no meu pensamento. Deus me ajuda. Tira isso de dentro de mim. Eu estou vivendo isso hoje? Não. Então, Senhor, eu não vou aceitar esse pensamento. Teve alguns pensamentos na minha mente que eu devo ter repetido esse versículo umas 100.000 vezes. Isso não é mal de hoje. Isso não é mal de hoje, isso não é mal de hoje. Basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia o seu próprio mal, até a mente da gente compreender e aprender a pensar do jeito adequado. Está entendendo? Então esse é o primeiro pensamento. Mas qual é o segundo pensamento que sustenta? Se você abrir no versículo 26, ele vai dizer assim: observai as aves dos céus. Não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o seu Pai as sustenta. Então ele está dizendo aqui que as aves dos céus não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Então deixa eu explicar para vocês. Segundo pensamento que gera ansiedade: desempenho. Você ter um alto nível de desempenho, você se exigir demais, ou de você, ou dos outros. Onde que eu estou vendo isso no texto? O texto diz assim: não plantam nem colhem. Jesus nunca condenou o plantar e o colher. Nunca condenou o plantar e o colher. Mas aí ele acrescentou uma coisa: nem ajuntam em celeiros. Pessoas que precisam ajuntar não apenas bens, tem que ajuntar. Tem que ajuntar título, tem que ajuntar roupa, tem que ajuntar casa, tem que ajuntar imóvel, tem que ajuntar carro, tem que ajuntar coisas e mais coisas, tem que ajuntar desempenho, tem que ser excelente naquilo que faz, fazer muito bem feito aquilo que faz. Essas pessoas são pessoas ansiosas. Então, gente muito ligada a desempenho são pessoas muito ansiosas. Você está me entendendo? Alguém aqui é perfeccionista com papel? Levanta a mão. Papel tudo certinho, com clipes. Ansiedade. Alguém aqui é perfeccionista com limpeza de casa? Levanta a mão. Levanta alto. Ansiedade. Alguém aqui é perfeccionista com roupa, cabide, guarda-roupa, cor? Por que você é? Porque você é ansiosa. A ansiedade é o que leva a pessoa a ter toque, transtorno obsessivo compulsivo. Sobrecarrega a mente. Aí a mente fica tão cheia, que tem que ir aliviar em algum lugar. Alivia onde? Na organização. Quantas aqui já terminaram de limpar a casa e falaram assim: que delícia, tudo em ordem? Já fez isso? Isso é o quê? É buscando alívio na organização que tem, ao invés de buscar alívio em Deus. Aí pega uma mãe assim, vamos fazer de conta que a Maíra fosse assim, fazer de conta. O nenê vai nascer, digamos que ela é muito exigente. Gente, a hora que começar a andar e fazer as coisas, o que ela vai fazer? Vai enquadrar a criança no padrão dela. Senta agora, levanta agora, deita agora, dorme agora, fecha o olho. Tem gente que fica soprando para fechar o olho da criança. Você tem que dormir agora, porque o teu horário de dormir é 9 horas, não pode ser 9 e 7.
Tem que ser às 9 horas. Então ela vai começar, se fosse o caso, ela ia começar a produzir uma criança ansiosa, cheia de desempenho. Por que os nossos filhos hoje estão ansiosos ou deprimidos? Meus queridos, minhas irmãs, quanta informação é jogada sobre a cabeça deles? Tem um autor cristão, sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que uma criança de 10 anos hoje tem informação que um senador romano tinha na época do Império. Aí, tudo que eu penso, eu sinto. Você carrega a criança de informação, de que jeito você acha que vai ficar a emoção dela? É por isso que os nossos filhos estão enfiados no quarto, assustados com a vida, não querendo sair. Porque você sobrecarrega a emoção, a mente, ele tem que criar um ambiente seguro. Ele faz o quê? Ele se isola e não quer sair. Ele evita relacionamento, ele vai evitar tudo aquilo que o esgota. Por quê? Porque a mente dele está sendo sobrecarregada. As escolas hoje sobrecarregam. Na nossa época era impossível imaginar que nós íamos fazer o número de tarefas que são feitas hoje. Tem escolas em Maringá que estão voltando ao velho e bom sistema que nós mais velhos fomos ensinados. Sabe por quê? Porque eles estão concluindo que a simplicidade daquelas cartilhas ensinava melhor. Por que hoje, com os métodos elaborados, você não ensina tão bem? Porque você carrega a mente. E ao carregar a mente, você sobrecarrega a emoção da criança. E a criança fica impedida de aprender bem, porque ela está com a mente sobrecarregada. Vocês estão conseguindo entender? E aí, vamos jogando tarefa e mais tarefa sobre os nossos filhos. Vamos jogando. E eles têm que falar 2, 3 línguas, e eles têm que saber fazer isso, saber tocar um instrumento, fazer isso, fazer aquilo outro. E quanto mais desempenho você joga sobre a mente de alguém, mais ansiosa ela se torna. Faz sentido para vocês? Então, quais os 2 pensamentos que produzem ansiedade? O pensamento do desempenho e o pensamento do futuro. Não cuidou, vai produzir isso. Antes de eu abrir mais uma porção, eu preciso mostrar uma coisa para vocês. O que sustenta a ansiedade são esses 2 pensamentos. Tudo certo? Olha o que acontece na prática. Você começa a pensar muito isso. E você começa a aumentar o teu padrão de ansiedade. Quanto mais você pensa, mais ansioso você vai ficando. Pelas Escrituras, nós precisamos de 1 a 3 anos de mente sobrecarregada para eu ter então o que é chamado de uma crise de ansiedade. Então, se você não cuidar da mente e deixar ela pensando, e você fica enroscado em desempenho futuro, você está com isso o tempo todo na cabeça. A tua mente vai pensando. Depois de 3 anos, você vai começar a ter uma crise. O que é crise de ansiedade? Você entra numa crise de pânico. Quem aqui já teve pânico? Sem medo de errar. Se eu vasculhar a história de vocês, eu vou ter 1, 3 anos antes de mente carregada. Sem medo de errar. Você pode ter pânico. Você pode entrar numa crise de somatização. Você tem uma úlcera.
uma gastrite. Você tem a musculatura fibrilando demais. Você pode ter uma crise, é comum nas mulheres, uma crise histérica. A crise histérica que nós mais conhecemos é pegar coisa, jogar, gritar, fazer um berreiro, um pampeiro. Isso é uma crise histérica. Mas tem uma crise histérica chamada crise histérica conversiva. Você entorta inteira. De tempo em tempo, isso ocorre com alguma mulher. Você está entendendo por quê? Porque a mente ficou tão sobrecarregada que você joga na musculatura do corpo. Você pode ter dor generalizada. Você pode ter aqui. Você pode fazer bruxismo, fazer apertamento, fazer ATM. Aqui é uma região muito sensível. Você pode ter dores generalizadas pelo corpo, que é uma outra somatização. Isso é por quê? Porque tua mente está sobrecarregada. Que outra crise você pode ter? Você pode ter uma crise de irritação. Você pode ter uma crise de toque. De repente você começa a ficar meio neurótica. Tudo isso por quê? Porque você descuidou dos pensamentos que estavam na sua mente. A crise é boa. Por quê? Porque a crise é o que vai te colocar sentado para tentar entender o que está havendo. Meus queridos, minhas queridas, a crise é como uma febre. Ela sinaliza que tem algo desajustado dentro de mim. Vocês estão conseguindo entender? Então, só que ela é, uma vez que você entra na crise, você tem uma boa notícia. Ela vai passar. Porque a crise de ansiedade é igual ao vírus de gripe. Ela vai passar. O problema é que é uma gripe mais demorada. Você pode ficar, em geral, alguns meses naquela crise. Sem dormir. Ah, outra coisa que acaba. Na crise de ansiedade, você pode não ter sono. Pode comprometer teu sono. É um sinal que a mente acelerou a tal ponto que você não consegue mais relaxar e dormir. Vocês estão me entendendo? Como é que se corrige tudo isso? Primeira coisa, corrigindo o pensamento. Tirou o pensamento do futuro, tirou o pensamento do desempenho, você começa a relaxar. Vocês estão entendendo? Primeiro ponto. Segundo ponto, Filipenses 4, do versículo 4 ao versículo 8. Bem rapidamente, e eu encerro. Filipenses 4, de 4 a 8. São os dois principais textos de ansiedade, junto com 1 Pedro 5. Diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, o primeiro antídoto em Mateus para não ser ansioso é cuidar do pensamento, de futuro e desempenho. Agora eu vou mostrar os antídotos no livro de Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Queridas, a ordem é dupla. Se é dupla, ela é urgente. Toda vez que há duplicidade nas Escrituras, é um sinal de que há urgência naquilo. Alegrai-vos no kurios. Senhor significa kurios, significa aquele a quem todas as coisas e todas as pessoas pertencem. Gente, Deus está cuidando de você e dos seus. Deus está cuidando de você e dos seus. Deus é quem está cuidando de você e dos seus. Nosso papel é ter um joelhinho no chão todo dia. Mas quem cuida de nós é Deus, de nós e dos nossos. Então, alegrai-vos naquele a quem todas as coisas e todas as pessoas pertencem. Então você tem que olhar os cuidados que você tem necessidade e entender que Ele é quem está cuidando. Ele cuida de tudo isso.
Está entendendo? Que não vai faltar nada. Que Ele vai providenciar no tempo dEle o que é necessário. E se Ele não providenciar, é porque nós não precisávamos. Simples. Porque Ele é um pai perfeito. Eu esqueço de dar coisa para os meus filhos, porque eu sou imperfeito. Mas Ele não. Ele é perfeito. Não nos falta nada. Por isso nós temos que ter a nossa mente não colocada na situação, mas colocada no Deus a quem a situação pertence. Alegrai-vos neste que tem todas as coisas na mão dele. É nesse que você tem que se alegrar, porque ele está cuidando de vós. Vocês estão entendendo? Primeiro antídoto, alegria em quem ele é. Segundo antídoto, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O ansioso é exagerado. Alguém aqui já recebeu o título de exagerada? Levanta a mão, por favor. De intensa, de general, de muito forte, qualquer coisa do tipo. Então tudo isso daí, tem algumas filhas que levantam a mão assim, assim, né? O segundo antídoto é que a moderação é o oposto da ansiedade. A pessoa ansiosa, ela é exagerada, ela é inquieta, ela atropela, ela fala fora de hora, ela quer convencer, porque ela quer promover aquele cuidado. Ela não deixa Deus fazer o papel de Deus. Ela quer cuidar de tudo. Então ela se torna, em geral, muito intensa. Se você perceber alguma área que você tem intensidade, qualquer área que for, bebe muito, bebe pouco, come muito, come pouco, limpa muito, limpa pouco, dorme muito, dorme pouco. Se você perceber qualquer área que você tenha ansiedade, você tem que entender que aquilo é um indício de que você não está bem. A Bíblia só tem 4 excessos que ela nos permite. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, toda a alma, todo o entendimento, de todo o coração. Em tudo dar graças. Tudo que eu fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer para a glória de Deus. E orar sem cessar. Esses 4 excessos a Bíblia me permite ter. Eu posso orar, eu posso agradecer, eu posso amar a Deus e eu posso procurar a glória dele em todas as coisas. Qualquer outro excesso, a Bíblia não estimula. E aí a gente tem que cuidar. Então, se você for excessiva, é um sinal que você é ansiosa. O que você vai ter que fazer? Pedir para Deus naquela área moderação. Só que você tem que ser moderada a tal ponto que os outros, teu marido, teus filhos, teus pais, virem para você e digam assim: nossa, você está tão diferente. Você está tão mais tranquila. Você está tão mais leve. Está tão gostoso de conversar com você. Porque o texto bíblico está dizendo assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então eu tenho que exercitar esse antídoto de tal maneira que eu encontre este louvor da parte dos outros. Segundo ponto. Terceiro ponto que ele coloca, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica e orações com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Terceiro antídoto, você tem que apresentar diante de Deus a tua preocupação. Então você não tem que discutir com você. Você não tem que discutir com teu marido, você não tem que discutir com teu filho. Você tem que falar aquilo ao Senhor. Quando você fala, e eu vou te dar uma sugestão, fale em voz alta. Não grite. Mas fale de tal maneira que você ouça. Por quê? Porque é muito comum o ansioso se perder na oração. Ele está aqui orando, quietinho,
De repente o pensamento, porque ele é ansioso, ele pensa demais. E aí ele não tem uma oração com foco. Falar em voz audível corrige isso. Deus, estou colocando tal situação na tua presença, isso consome o meu coração, eu fico preocupado com isso é ansiedade, me ajuda a pôr na tua mão e não tirar. Senhor, faz isso ao meu coração, te peço em nome do Senhor. Pronto, me ajuda a ver a tua boa mão nisso daqui. Então você tem que apresentar em oração. Terceiro antídoto. Quarto antídoto, você tem que dar graças. Porque a gratidão põe em ordem os nossos afetos. Gente, a gratidão é uma coisa impressionante. Mas põe em ordem em muita coisa ruim dentro de nós. Pessoas gratas são pessoas leves. São pessoas de um relacionamento gostoso. Porque elas têm um espírito mais leve ao enxergarem a vida. Então, o quarto antídoto, gratidão. E aí decorem o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Ele conclui com o que o Senhor disse. O pensamento é quem tem que ser cuidado. Amém?